caso do almoço, qual que é a importância do almoço? Você tem que parar e pensar que a gente tem o tal do ritmo circadiano, que é como se fosse um relógio biológico do nosso corpo. E na metade desse relógio, no meio-dia, na metade do nosso dia, nós temos uma necessidade energética maior. E normalmente nesse horário é o horário em que as pessoas elas acabam almoçando. Então eu sempre preconizo o almoço. E o jantar, eu acabo também dando preferência para o jantar por conta da questão psicológica. Imagina, você chegou em casa do trabalho, cansado, muitas vezes você fazer a refeição com a sua família pode ser um alívio para todo esse estresse, e também porque é um momento bastante oportuno para você colocar nutrientes no seu corpo e para que esses nutrientes sejam absorvidos e utilizados ao longo da madrugada. Fala galera, beleza? Esse é mais um vídeo do quadro Jeff Responde, que são perguntas que vocês me mandam lá pelo Instagram ou aqui nos comentários do YouTube. Bom, vamos dar uma olhada na pergunta de hoje. Você acha bom fazer 6 refeições ao dia? Cara, pergunta muito boa essa pergunta que Essa pergunta que me mandaram lá no Instagram, @cominjefferson. Uma pergunta muito polêmica, porque tem aquele negócio de que a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. E aí eu acho que a melhor forma de explicar isso para vocês é eu separar em alguns tópicos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar se você tem que fazer 6 refeições por dia ou não é a sua rotina. Será que de fato você vai estar acordado o suficiente para fazer 6 refeições? Um outro tópico importante é dar preferência sempre para as 3 grandes refeições. Quais são elas? Café da manhã, almoço e jantar. Eu sei que os críticos do jejum intermitente vão estar falando: ah, mas eu acordo e aí depois eu só vou almoçar. Enfim, não quero entrar nesse mérito. Eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu falo um pouquinho sobre dietas que emagrecem. Lá eu comento a questão do jejum intermitente. Ou então, se você quiser, escreve aí nos comentários que eu gravo uma aula falando só sobre jejum intermitente. Mas de qualquer forma, eu acabo aconselhando a todos os meus pacientes para que façam as 3 grandes refeições: café da manhã, almoço e jantar. E por que eu falo do café da manhã? Porque eu quero quebrar o tal do jejum. Eu quero fazer com que o meu paciente pare de liberar cortisol. É claro que isso vai depender também do horário que esse paciente vai consumir esse café da manhã. Afinal de contas, o cortisol ele é conhecido como hormônio do estresse, mas ele também é conhecido como o hormônio da vigília. No caso do almoço, qual que é a importância do almoço? Você tem que parar e pensar que a gente tem o tal do ritmo circadiano, que é como se fosse um relógio biológico do nosso corpo. E na metade desse relógio, no meio-dia, na metade do nosso dia, nós temos uma necessidade energética maior. E normalmente nesse horário é o horário em que as pessoas elas acabam almoçando. Então eu sempre preconizo o almoço. E o jantar, eu acabo também dando preferência para o jantar por conta da questão psicológica. Imagina, você chegou em casa do trabalho, cansado, muitas vezes você fazer a refeição com a sua família pode ser um alívio para todo esse estresse, e também porque é um momento bastante oportuno para você colocar nutrientes no seu corpo e para que esses nutrientes sejam absorvidos e utilizados ao longo da madrugada. O fato de você fazer 6 refeições por dia pode favorecer no tratamento, ali no controle da ansiedade. Então, à medida que essa pessoa ficar muito tempo sem comer, você pode aumentar a ansiedade. Quando você vai fornecendo pequenas refeições, a pessoa já sabe: putz, daqui a meia horinha, daqui a 40 minutos eu vou comer de novo. Então isso pode ser um ponto positivo para você fazer as 6 refeições ao dia. Entretanto, o maior ponto positivo para você agora é deixar o like nesse vídeo. Você vai ganhar vários pontos positivos comigo. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Se inscreve no canal também, porque nós temos vídeos todos os dias sobre nutrição, suplementação, metabolismo, saúde e ciência. E ativa as notificações para você não perder nada. E ainda falando dessas 6 refeições, existe uma distribuição quanto ao percentual de calorias que nós vamos colocar nessas 6 refeições. Por exemplo, no café da manhã nós devemos ter cerca de 20% das calorias do dia. No lanche da manhã, na colação, nós temos que ter cerca de 5%. No almoço, o percentual vai de 30% até 35%. Lembra, eu acabei de falar para vocês que o almoço é a refeição mais calórica do dia. No lanche da tarde, nós temos que ter
15% e no jantar entre 20% até 25%. Relaxa que eu vou te explicar um pouco melhor. Então imagina que uma pessoa vai comer 2.000 quilocalorias por dia, um indivíduo qualquer. E aí a gente fala que no café da manhã nós temos que ter 20% dessas calorias. 20% de 2.000 são 400 quilocalorias. Então o café da manhã dessa pessoa tem que ter essa quantidade de energia. Já no lanche, no meio da manhã, essa pessoa tem que comer 5% de calorias. Então a quantidade de energia dessa refeição, da tal da colação, vai ser de 100 quilocalorias. Já no almoço, que é a refeição mais calórica, nós vamos ter de 30% até 35%. Essa pessoa tem que consumir de 600 até 700 quilocalorias, que é um almoço bastante calórico. No meio da tarde, esse indivíduo tem que comer cerca de 15% das calorias, 15% de 2.000 são 300 quilocalorias. Já no jantar, essa pessoa vai ter que comer de 400 até 500 quilocalorias. Pessoal, é importante ressaltar que isso que eu estou passando para vocês é muito teórico. Então, de novo, é muito importante você considerar a rotina do paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente que almoça à 1 da tarde, aí mais ou menos umas 4 horas vai treinar e aí só vai jantar às 8 da noite. O que eu costumo fazer com esse tipo de paciente? Eu coloco lá o almoço dele com essa quantidade de calorias, ou eu posso jogar um pouquinho dessas calorias para momentos antes do treino. Então o cara vai treinar às 4 horas, eu coloco ali umas 3h30 uma refeição para ele, uma refeição após o treino. Então presta atenção, eu tenho 2 lanches da tarde. Se eu tenho esses 2 lanches da tarde, eu vou precisar pegar um pouco do percentual de calorias do almoço para jogar para um dos lanches da tarde e o outro percentual eu jogo para o segundo lanche. Então essa questão de você ter que fazer as 6 refeições por dia vai depender muito da sua rotina. Um ponto importante é que quanto mais refeições você fizer, desde que você não estoure a quantidade de calorias que você tem que comer no dia, você tem mais oportunidades de fornecer nutrientes para o seu corpo. Vamos supor que no café da manhã o seu corpo não conseguiu absorver o nutriente X. Só que eu vou almoçar, pode ser que no almoço agora meu corpo consiga absorver. Vamos supor que nem no almoço, nem no café da manhã eu consegui absorver esse nutriente. Pode ser que em um dos lanches da tarde o meu intestino comece e consiga absorver. Então a vantagem de você fornecer mais refeições ao longo do dia é justamente essa. Você tem mais oportunidades de fornecer nutrientes para o seu organismo. Mas elas só vão ser necessárias quando elas fiquem adequadas com a rotina do seu paciente. Por outro lado, se eu estou falando para vocês sobre esses benefícios de você ter essas 6 refeições, mas que elas não são necessárias, você pode ter menos refeições. Por exemplo, pode ser que o café da manhã do meu paciente ele já seja o pré-treino do meu paciente. Então eu ia ter 2 refeições, eu estou juntando em apenas uma. Então, mais uma vez, a melhor resposta para essa pergunta é: a alimentação ela tem que seguir a rotina do paciente, seguir a rotina da pessoa. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esquece de deixar o like, escreve aí nos comentários se você tiver alguma dúvida que eu respondo a todos os comentários e quem sabe a sua pergunta não vira um vídeo. Eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para você assistir e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.